Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Isaías capítulo 10, o versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a altivez do seu coração. Antes do dilúvio não havia conceito de nação. Deus as instituiu dando-lhes uma porção geográfica. Da família de Noé se levantaram 70 nações, entre elas Nírode, que se levantou contra o plano divino. Veio a Torre de Babel, Deus interviu e, em seguida, chamou Abraão. De Abraão surgiu a nação de Israel. Libertos da escravidão do Egito, a nação de Israel veio para Canaã, agindo em juízo contra os amorreus. Depois do reinado de Salomão, Israel separou-se de Judá, 10 nações ao norte, 2 nações ao sul. Estas 10 nações ao norte foram destruídas pelos assírios, que foi a vara da indignação contra Israel por causa da sua idolatria. Antes desse evento, algumas coisas que nós precisamos conhecer do tratamento de Deus para com o império da Assíria. A Assíria foi um reino acádio-semita que se localizava em torno da região do Alto Rio Tigre. Seu exército foi considerado o primeiro exército organizado da história. Suas práticas de guerras eram cruéis, mutilando os vencidos e deportando os sobreviventes de seus países. Foi em razão de sua crueldade que Jonas se recusou a pregar a Nínive. Deus não permitiu a recusa de Jonas. Portanto, este pregou por 3 dias, dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Está em Jonas capítulo 3, o versículo 4. No verso seguinte, nós lemos: os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. Aquela geração de assírios foram salvos, mas a geração seguinte voltou às suas práticas antigas. E chegou o dia em que a Assíria, por permissão de Deus, levou Israel em cativeiro. Então lemos: no ano de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria e transportou Israel para a Assíria. Está em 2 Reis, capítulo 17, o verso 6. Por conta de sua vitória e de vitórias sobre diversas nações da antiguidade, a Assíria se ensoberbeceu. A Assíria entendeu que poderia derrotar Judá, vizinho de Israel, visto que derrotou Israel. Dizia os seus emissários aos judeus: não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra da mão do rei da Assíria? Está em 2 Reis, capítulo 18, o verso 32 e 33, esta afronta ao Deus vivo. Para encurtar a história, demonstrando a soberania divina, Deus interviu a favor de Jacó. E lemos: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Deus não só protegeu a Jacó, como também determinou a destruição dessa nação por sua soberba. Ouça, Naum capítulo 3, o verso 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, dizendo: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Ninguém, pois Nínive caiu diante do exército da Babilônia e depois dos medos. Quem estuda a história mundial vê o início, o apogeu e a queda dos impérios,
Mas só quem tem discernimento espiritual à luz da Bíblia enxerga o mover e a soberania divina por detrás dos bastidores da história. Israel é a nação escolhida por Deus para dar testemunha às nações, assim como a igreja é a testemunha de Cristo para com a humanidade. Assim, nós vemos que Deus, ele age em relação às nações, para que o mal não prospere. As nações vão até o limite da sua iniquidade e depois elas caem. E por que elas caem? Porque Deus é o Senhor da terra, Ele é o soberano de toda a história. E a história caminha em direção ao reino de Deus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.